E aí galera, Leandro Lima na área. Olha só, contra fatos não há argumentos. E o pior cego é aquele que não quer enxergar, ou seja, aquele que não quer ver os fatos, né, que estão acontecendo. Se não sacramentar uma terceira via viável e que com chances reais de ganhar a eleição de 2022 no Brasil, nós estamos à beira de um caos. Ou, mais necessariamente, estamos à beira de uma guerra civil. Vamos pegar em partes, vamos pegar o Brasil em partes, olhando para o que está acontecendo hoje para o país. Se nós pegarmos o país hoje, nesse exato momento, com esse grande aumento da inflação, pressionada pela inflação mundial, é claro, mas também com falta de gestão econômica interna no Brasil, se nós pegarmos, a população está perdendo o seu grande poder de compra, ou seja, o seu grande poder de adquirir produtos básicos. Estamos falando de óleo, arroz, feijão, carne, aquele que gosta de uma cervejinha, enfim, o brasileiro está perdendo o poder de compra básico do dia a dia, de ir no supermercado e levar para casa o arroz e o feijão. Isso é fato. De um outro lado, nós temos um presidente que não abre a possibilidade de diálogo com os poderes. Ou seja, nós temos três poderes, o quarto é considerado a mídia, mas nós temos três poderes e os três poderes não estão conversando. Quando não há diálogo, quando não há conversa, quando não há espaço para uma discussão de país, nós não estamos falando uma discussão de ego, de um ou outro, nós estamos falando uma discussão de país, de colocar de volta o Brasil nesses trilhos e esses trilhos ir para frente. Aí nós olhamos para os últimos 16 anos lá do governo do PT, aonde esse governo tirou o trem do governo, né? Tirou o trem que estava caminhando para uma direção e começou a colocar noutra vertente, noutra direção. Primeiro, desmontando as instituições de ensino, trazendo o viés ideológico político para dentro das escolas, desmontando a infraestrutura e logística do país, enfim, desaparelhando o Estado brasileiro e tirando o poder principalmente daqueles que geram riqueza para o país. E quando eu falo gera riqueza, eu não estou falando dos 5% não, gente. Eu estou falando dos 95%, porque quem de fato gera riqueza para o país não são os 5% mais ricos do Brasil. São exatamente os 95% que é composto por classe média, classe B, C e D. E aí a E e a F é que são mantidas pelos programas beneficiários como Bolsa Família e tantos outros. Mas se você pegar um brasileiro que trabalha em média 5 a 6 meses para pagar o Estado, para pagar o Brasil, para pagar o status quo dos políticos, é esse daí que paga a conta, é os 95%. É o brasileiro que trabalha, que levanta cedo todo dia para ir para a loja, para ir para o mercado, para o pedreiro, o padeiro, enfim. É esse povo que paga a conta. É o que trabalha, o proletariado que trabalha todos os dias. E olhando para esses fatos, olhando para esses dados e olhando como foi entregue o Brasil na última eleição, Bolsonaro, PT, Haddad, Bolsonaro, onde teve uma polarização muito grande, esses dois grupos podem se chocar caso um dos lados vençam a eleição. E nós estamos falando de um grupo muito grande, porque o Bolsonaro foi eleito presidente com 50 e poucos por cento de votos. O Lula, a Dilma foram eleitos presidentes também com uma grande quantidade de votos. Ou seja, essas duas massas, elas são grandes. Tem um percentual da população que não está nem aí para essas duas massas? Tem, mas essas duas massas são grandes. E aí corre um sério risco de nós chegarmos à beira de uma guerra civil no Brasil se os dois lados vencerem a eleição. Estou falando do Bolsonaro, estou falando do Lula. Se o Lula vencer a eleição, nós corremos o risco de uma guerra civil. Se o Bolsonaro vencer a eleição, nós corremos o risco de uma guerra civil. E aí a importância de termos uma terceira via. Nós estamos num momento tão crítico que não tem
não surge nomes, lideranças, pessoas, fatos novos. A população está também tão desacreditada, até porque foi isso que foi construído nos últimos anos pelo próprio PT, fazer com que a população fique desacreditada nas instituições que governam o Brasil, nos políticos, exatamente para que as pessoas não queiram surgir novas lideranças, para que novas lideranças não vá para este cenário. Então, nós estamos bem próximo desses dois grupos, o grupo da direita e o grupo da esquerda, se algafinharem aí na frente, uma guerra civil, e isso é real, gente. Nós estamos bem próximo de uma guerra civil aqui no nosso país. Ah, mas o Brasil é pacífico, o brasileiro é pacífico. É pacífico, mas uma coisa eu vou dizer para vocês, o brasileiro está de saco cheio, está de saco cheio. Nós vemos um presidente que está insufrando a população, deixando uma parcela da população muito intolerante. E essa população insufrada, ela pode fazer muitas coisas nos próximos anos. Então nós estamos bem próximos de termos uma guerra civil. Do outro lado, o cara que está ali, que roubou a nação, que pegou trilhões, o grupo dele pegou trilhões da nação brasileira, também está lá insufrando parte e parcela da população. Então, infelizmente, se não surgir uma nova opção nessa eleição de 2022, que não seja nem Lula e nem Bolsonaro, que não seja nem esquerda e nem direita, nem esquerda radical e nem direita radical, pessoas que dialoguem, conversem, que cheguem num consenso de que está na hora de colocar o Brasil no trilho que ele deve andar, nós teremos, de fato, uma guerra civil. E outra coisa, nós teremos mas muita gente passando fome nesse país. Porque tem gente que já enfrentou uma pandemia. Nós já estamos num pós. Já enfrentou uma pandemia. A reserva que ela tinha para gastar, ela gastou na pandemia. Aí agora vem uma crise econômica. Já não estava preparado para a pandemia. Agora vem uma crise econômica. O que vai acontecer? Essa pessoa não está preparada para enfrentar esta crise. Esta próxima crise, essa próxima avalanche. E quantas outras avalanches vão vir? Então nós vamos ter muita gente passando fome. E eu não estou dizendo aqui que nós vamos ter gente passando fome dos mais pobres, não. Daqueles que recebem Bolsa Família. Nós vamos ter gente passando fome daqueles que realmente hoje ajudam a manter o Brasil. Eu estou falando gente passando fome da classe média. E que muitas das vezes o ego dele não deixa o suficiente para ele ir pedir ajuda, para ele ir pedir socorro. E, gente, vocês vão ver muita gente quebrada nesse país se continuar essa polarização. O comunismo para o país, ele é ruim. O comunismo é péssimo. Mas a direita radical também é. A esquerda para o país é péssima. Mas a direita radical também é. Nós precisamos de um contrassenso. Nós precisamos de pessoas e de gente que dialoguem. Está na hora do nosso país ter gente que dialogue. Então, tomem muito cuidado, porque nos próximos anos, nós de fato podemos ter uma guerra civil. Diga aí nos comentários o que você acha. É possível ou não é possível nos próximos anos nós termos uma guerra civil no Brasil? Diga aqui nos comentários, beleza? Gente, se inscreva no canal, ative o sininho até as eleições, se tudo não correr bem. Ninguém dá tiro pra cá nem tiro pra lá. A gente faz vídeo todos os dias. Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu, gente. Tamo junto.